Gente, olha a gente aqui de novo. Imagine você que tem um sonho de abrir um consultório ou uma clínica e tá aí pensando que é só fazer uma faculdade, pegar um diploma, alugar uma sala, coloca uma placa ali na porta, coisa mais linda do mundo, e tá tudo certo? Aí você já pode começar a atender? Eu sinto informar, mas o buraco é mais embaixo, não é dessa forma que funciona. E eu descobri isso da pior forma. Como? Não sei se vocês se lembram, mas eu recebi uma multa. Por quê? Uma das físicas que trabalhava lá com a gente, ela não pagou a anuidade. Aline, que é isso, anuidade? Calma que eu vou falar sobre isso mais à frente. Enfim, ela não pagou, então a clínica foi multada e ela também foi multada. Então, hoje, para falar sobre essa parte burocrática, porque o tema de hoje é sonho versus a parte burocrática, versus burocracia. Eu trouxe aqui essas maravilhosas, salve, salve, e eu vou pedir que elas mesmas se apresentem de forma rapidinho, o nome, o que é que cada uma faz, e depois a gente dá continuidade. Vamos começar. Antônia, gente, falando nisso, ela esteve aqui presente só na palavra no episódio passado. Quem não se lembra, vai lá e assiste novamente, que a gente falou sobre ela, Antônia, da Inovare. Se apresenta, maravilhosa. Verdade. Olá a todos. Eu sou Antônia Santos, sou enfermeira auditora, sou executiva da Inovare, Auditoria, Gestão e Consultoria em Saúde. E agora as meninas do grupo Reis e Leite. Olá, eu sou a Amanda, cofundadora do grupo Reis e Leite. Estou aqui juntamente com a minha sócia, Gabriela Reis. Olá a todos, meu nome é Gabriela Reis, sou sócia fundadora do Grupo Reis e Leite, junto com a Amanda. Também hoje sou mestre em Direito e Tecnologia, então hoje que a gente vai falar de tudo que está em volta de abrir consultório, dessa nova vida profissional, não é, Aline? Nesse mercado das burocracias, mas também de inovação dentro dessa área. Gente, eu conheci as meninas justamente nesse meio, né? Então, como eu fui multada, e aí eu precisei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer com essa multa? Aí eu recorri à Antônia, que é da auditoria, que ela tinha o contato das meninas. Gabi, viu, porque é íntima minha, que a Amanda eu ainda não tenho tanta intimidade, mas quando tiver, logo eu vou arrumar um apelido para você. Já, assim que eu já te dei até carona. Verdade. Falando em carona, vai parecer bobagem, mas essa questão da lei da atração, eu acho que é uma coisa, minha irmã, que pega. Porque naquele momento, a Amanda trabalha no mesmo prédio que eu, tá? Que é no Aracati Office, o mesmo de Antônia também. E a gente nunca se encontrou no prédio. Verdade. E aí, naquele dia, eu estava exatamente pensando em você, sabia? Eu estava sem carro, a pé, de salto, e tô descendo uma ladeira imensa. Descendo a rampa. Verdade. Aí peguei e encontrei a Amanda, mas eu estava pensando em você, na nossa gravação do podcast. É verdade, é fato. Nossa. E aí encontrei, então, pensamentos bons, tá, gente? Atrai coisas boas também. Verdade. É isso aí. Antônia, ela é enfermeira e é enfermeira auditora. Eu estava conversando com ela antes. Quando a gente fala sobre enfermagem, né? O que vem na cabeça? Primeiro vem a parte da assistência. É como se o enfermeiro ele só pudesse ficar na assistência. Só que hoje tem muitas outras opções, tem um leque muito grande, né, Antônia? Você sempre sonhou em ser auditora? Pois é, muito pertinente a sua pergunta, Aline. Quando eu fiz a faculdade de enfermagem, o motivo da minha entrada é porque, primeiro, eu já atuava na área, né? Eu tenho 12 anos de formada enfermeira, mas já tenho 30 que sou técnica em enfermagem. Então, até o momento, eu pensava somente do cunho assistencial mesmo. Tanto que depois que eu me formei, é que eu fui convidada para atuar na auditoria de enfermagem. Foi quando um médico me apresentou a auditoria de enfermagem, e aí nós fomos nos aprofundar, fazer investimentos para aprimorar, e eu comecei a atuar na auditoria de enfermagem, me apaixonei, me encontrei. Até então eu achava que a Antônia Santos era só da assistência, né? E aí, qual não foi minha surpresa quando eu conheci a auditoria de enfermagem, me encontrei e hoje sou muito feliz naquilo que faço. Agora, a Antônia vai desenhar para você que não está entendendo nada e não sabe o que é auditoria. Antônia, o que é auditoria em saúde? Então, a palavra auditoria por si só, ela já traz um certo temor quando é ouvido
por pessoas, principalmente, que não conhecem de forma a miúde a atuação de um auditor, principalmente do enfermeiro auditor. Mas o enfermeiro auditor, ele atua avaliando processos, avaliando os processos de uma clínica em todos os âmbitos, desde recepção, desde cunho assistencial, documental, gestão de honorário médico, tudo isso faz parte da atuação do enfermeiro auditor. Ele faz essa avaliação, faz o diagnóstico situacional, o levantamento de não conformidade desses processos, trabalha na elaboração do plano de ação para tratar essas não conformidades identificadas e avalia as intervenções a serem feitas a partir da identificação dessas não conformidades. Então, em síntese, ele trabalha com avaliação e melhoramento de processos dentro de uma instituição de saúde. Eu posso fazer um complemento? Pode sim, diga, Gabi. Porque quando a gente estava conversando ali fora, né, até falando sobre isso, tão amplo que é essa atuação dentro da área da saúde, e quando a gente conheceu a Inovar, a gente ainda vai chegar nessa parte, Antônia e a Ariane, também para a gente, que nós, eu e a Amanda, que somos especialistas em direito médico, que atuamos na área da saúde, como profissionais da saúde, a gente demorou a entender o que era esse trabalho. Mas ao longo que a gente foi amadurecendo, e hoje a gente até trabalha muito juntas, a gente viu... É aquilo que você falou, as burocracias da saúde, a área da saúde é uma área muito regulamentada. Então, quando a gente fala de auditoria, o que a Antônia faz, o que a gente faz hoje, é justamente guiar o profissional da saúde que, quando ele abre a clínica, né, quando ele abre o consultório, ele entende que não é só ter o espaço e a placa na porta, justamente para se adequar a todas essas regulamentações da área da saúde, claro, né, que respeitando o seu porte de estabelecimento, desde coisas muito pequenas, como o que a Aline passou ali, de eu não sabia que eu não podia ter alguém que estava com a anuidade atrasada e que eu tinha responsabilidade sobre isso, até a gente falar aí de uma, vamos dizer assim, de uma regulação de um hospital. Então, para o profissional da saúde, eu acho que o trabalho que você está fazendo aqui, ele até, vamos dizer assim, tem uma função social muito grande, porque para o profissional da saúde hoje entender toda essa regulamentação, que passa não só pelo teu conselho profissional, seja qual área da saúde você é, que passa pela auditoria, que passa pela parte jurídica, então, assim, são muitas coisas para entender. Então, esse podcast aqui, Aline, já te parabenizo, assim, de fato, muito esclarecedor para quem está começando, para quem não sabe para onde ir. Acredito que as tuas vivências e os teus desafios vão ensinar muito nesse papo de hoje. Verdade. Isso mesmo, gente. Beijos e sigam a gente para mais dicas. Já que a gente vai dar o Instagram para vocês seguirem, viu? Como foi que surgiu a Inovare? Então, a Inovar Auditoria, que tem seu quadro técnico, não só eu, mas também tem a Ariane, que é sócia fundadora também, a Ariane Cavalcante, que é enfermeira auditora, minha sócia que, infelizmente, por questão de agenda, não conseguiu estar conosco hoje, mas estará em outras oportunidades. Então, nós trabalhávamos em auditoria de operadora de saúde, né? Somos enfermeiras auditora e atuávamos em operadora de saúde. Deixa eu só te cortar rapidinho. Operadora de saúde, gente, é o plano de saúde, viu? Elas trabalhavam para o plano de saúde, tá? Exato, obrigada pelo esclarecimento. É importante fazer isso, né? Então, trabalhávamos para o plano de saúde, como a Aline falou, e nesse trabalhar para o plano de saúde, nós auditávamos instituições, como instituições de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios. E nessa auditoria desses prestadores, que é como a gente chama esses estabelecimentos, auditando esses prestadores, nós identificamos muitas fragilidades do lado de lá. Como assim, Antônia? Eu, enfermeira auditora, vou auditar um atendimento que acontece em clínica X. Esse atendimento que é feito lá, para esse plano de saúde, ele tem regras a seguir, regras quer seja estabelecida pelos órgãos reguladores ou pelo contrato entre as partes, né? E quando essas regras não são cumpridas, existe o que a gente chama de glosa, né? Que é o não pagamento por um serviço que foi prestado. Disso eu sei, viu, gente? Porque me glosaram foi muito esse mês, viu? Exato. E nós observamos que existiam muitas glosas que eram perfeitamente evitáveis. Se houvesse o total conhecimento das regras e normas que ambas as partes deveriam seguir para fazer a cobrança desse atendimento, essas glosas não existiriam. Ou seja, a gente identificou as fragilidades que tinham do outro lado.
as fragilidades dos prestadores, os erros das clínicas, dos consultórios, dos laboratórios. Às vezes nós ficávamos até com pena, assim, vamos falar assim, dizer, poxa vida, essa clínica errou no código de cobrança desse serviço, errou 2 dígitos aqui, por isso vai ser glosado em tantos mil reais. Ficávamos até com pena, assim, dizer, nossa, mas é o nosso serviço, estamos aqui para isso. E aí nós fomos identificando, né, a fragilidade do outro lado e resolvemos, e nós sabíamos também que aqui na cidade não tinha nenhum serviço estruturado que fizesse essa auditoria para o prestador, para o outro lado do processo. E foi quando nós decidimos pedir afastamento da operadora e nos estruturarmos para oferecer o serviço de auditoria de enfermagem para o prestador. Então, nós deixamos de trabalhar para plano de saúde, fomos trabalhar para clínica, para consultório, para laboratório, para hospitais, e hoje estamos com mais de 6 anos de atuação na cidade e na região, como Inovária Auditoria, Antônia Santos e Ariane na área técnica, e os nossos braços operacionais que temos por aí. Muito bem, arrasaram. Agora, para as meninas aqui, eu queria que vocês falassem de uma forma simples. Para quem não entende, quem está ouvindo lá não sabe o que é direito médico. O que é o direito médico? Porque vocês atuam no direito médico. Vamos lá. Hoje, o Reis e Leite, nós nos denominamos como trabalhamos na área de direito médico. E nos posicionamos em benefício de médicos e profissionais da saúde. Porque quando se fala direito médico, ainda assim, ainda tem muitas opções, né? Tem gente que trabalha em benefício de pacientes, e nós escolhemos nos posicionar em benefício de médicos e profissionais da saúde, né? Aí a gente engloba dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos. Foi a nossa escolha, trabalhar em benefício desses profissionais. Por quê? Porque nós entendemos que é uma grande fragilidade também dos profissionais de saúde, que ali na grade curricular não tem disciplinas que possam ajudar a tocar um negócio, né? Porque, assim, você sai de uma faculdade da área da saúde, de que seja o curso qualquer, e vai montar um estabelecimento de saúde, como a Gabriela falou, é uma área muito regulamentada. E o profissional da saúde, teoricamente, ele não sabe como sair dali e já, preciso ganhar dinheiro, quero abrir minha clínica, meu consultório, mas não sei como fazer isso. Por quê? Porque a formação dele não foi voltada para isso, correto? Ele foi ali, passou aquele tempo de formação para desenvolver a atuação dele na área da saúde. E aí a gente quis o quê? Desburocratizar essa parte, não no sentido de que não é para ele saber, mas que ele pode se importar com outras coisas e terceirizar essa parte, porque, na verdade, a gente acredita que o profissional da saúde ele tem que fazer muito bem aquilo que ele foi formado. Exatamente. O que a Amanda falou aí foi super correto, gente. Eu vou dizer para vocês o meu pensamento quando eu resolvi montar o consultório. Na minha cabeça, eu não precisava nem ter recepcionista, porque eu ia trabalhar, na minha cabeça, talvez seja na de vocês também, eu ia trabalhar com agendamento e o paciente ia chegar exatamente na hora que eu agendei. Então, para que eu vou ter recepcionista? Eu não precisaria também ter ninguém para poder ficar limpando lá, porque eu mesma ia organizar isso. Aí, gente, quando que eu ia ganhar dinheiro fazendo as coisas dessas? Às vezes a gente quer economizar, falar, eu estou começando agora, eu estou sem dinheiro, então eu não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. Mas depois você morre de tanto trabalhar, você fica cansado. E a tua mente é para atender, você aprendeu a atender. Você não aprendeu a fazer essa parte burocrática. Então, como é que fica isso? A partir do momento que eu passei a terceirizar, que eu contratei as meninas, gente, minha vida é outra. Eu tenho tempo para ir na academia, para poder passear, para até parar aqui. Hoje eu estou de folga, tomando um chazinho com vocês. E o pior de tudo isso, né, Aline, é deixando o dinheiro na mesa. Porque você está deixando de fazer aquilo que você é boa em fazer e está tentando fazer de tudo, abraçar o mundo com as pernas. Exatamente. E nesse cenário, né, de desburocratizar, e o nosso intuito do Reis e Leite sempre é ajudar médicos e profissionais da saúde, com qualquer que seja a demanda. É com regularização, é trabalhando com documentação no preventivo, é tudo aquilo que é indispensável para a atividade médica e de profissionais da saúde e que não há necessidade que o profissional faça, porque ele está ali para se empenhar em outra coisa. Deixa que a parte burocrática
chá comigo, né, Aline? Vocês viram, obviamente. A gente estava voltando à sua pergunta sobre o direito médico, e de fato é uma dúvida que existe, é bem comum. E sendo técnica, mas não chata, então, assim, é como se fosse uma grande área. Então, lá atrás, era só direito da saúde. Aí depois, na verdade, era direito sanitário, aí virou direito da saúde, e depois foi criando as diferenciações. Mas quando a gente fala que trabalha com direito médico, assim, por exemplo, direito médico, mas para profissionais da saúde de um modo geral, é porque todos, fisioterapeuta, médico, dentista, todos que se enquadram como profissionais da saúde, juridicamente eles são vistos da mesma forma. Então, quando o juiz vai avaliar de forma burocrática, ele vai considerar as mesmas coisas. Mas isso, vamos dizer, é a parte básica do direito médico. E dentro do Reis e Leite hoje, a gente tem uma parceria muito grande com a Inovare, e disso que a Aline está falando, de que a gente entende, como a Amanda falou, burocratiza isso justamente para não ser só aquela visão antiga do advogado, só preciso do advogado se eu estiver sendo processado. Gente, o advogado especialista, ele de fazer muita coisa por você, inclusive prevenir o problema. E é aquela coisa que muita gente não entende, né, Aline? Que o custo da prevenção ele é muito mais barato do que o custo do reparo. Com então, certeza. assim, eu adoro participar de ambientes como esse, porque a gente consegue falar do direito sem ser de juiz, sem ser de processo judicial. Falando em direito, como foi que vocês resolveram entrar para essa área de direito médico? Aconteceu alguma coisa que vocês, na vida de vocês, ou desde a faculdade, desde o início, era isso? Acho que conta a história da Amanda, da minha, e a gente vai chegar na nossa de forma breve. Vamos lá, então. Eu sou farmacêutica. legal. Tenho farmácia também no currículo como formação. E trabalhei muitos anos em hospitais, né? Eu era responsável técnica de um laboratório de análises clínicas que funcionava dentro do hospital. E por ser responsável técnica, eu tinha que resolver algumas situações burocráticas com o corpo clínico do hospital, né? Médicos, fisioterapeutas. Participava ali de algumas tomadas de decisões da equipe multidisciplinar e vez ou outra chegava também questões burocráticas que envolviam a medicina. E trabalhei durante muitos anos nesse hospital. Só que aí, o meu esposo é advogado e ele sempre falava, nossa, como acho que você poderia fazer direito? E aquilo ficava na minha cabeça. Eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer direito, então. E aí fiz, gostei, e eu falei assim, não, agora, mas eu preciso, como que eu vou dar um jeito de juntar as duas coisas? E foi aí no direito médico, né? Eu já tinha essa vivência na área da saúde. Comecei a fazer cursos na área de direito médico. E aí fui ali, digamos assim, afunilando, né? Fui entendendo que não, mas eu não quero trabalhar com paciente, eu quero trabalhar com profissionais da saúde. Que aí já entra uma outra fase da minha vida, em que eu cuidava da minha mãe, que era uma paciente oncológica, e a gente foi embora, e eu morava nos hospitais, né? Passava muito tempo fazendo tratamento. E eu realmente, eu achava muito interessante quando eu via médicos e profissionais da saúde ali extremamente dedicados, né, com o quadro de pacientes, só que também muito vulneráveis a algumas situações. Por não entender. Por não entender, mas eu ficava assim, gente, como que aquela pessoa está se sentindo? Como que é para ela também tomar decisões difíceis, mas ali tendo que ter um amparo legal também, né, para tomada de decisões. E aí eu fui ali me achando e trilhando o meu caminho. Ótimo. Isso sozinha, mas aí tinha uma pessoa que fala... Deixa Gabriela eu já contar a minha fala. história. Antes de Gabi começar... Ela antes de atropela Gabi- a cronologia. Gente, tá todo mundo gripado, viu? Desconsidere a tosse catarraiada aqui. E antes de Gabi começar... O vírus está a falar- circulando aqui. Antes de Gabi começar, eu quero dizer para você que fez um curso, fez uma faculdade e não está feliz com aquilo que você está exercendo e acha que quer mais e acha que merece mais, mas acha que já passou muito tempo. Não estou dizendo que a Amanda tá velha, porque eu também não Olha estou. Eu também fiz 2 graduações, vocês lembram, no episódio passado eu contei. A primeira foi enfermagem, mas eu não era feliz como enfermeira. Então eu resolvi, depois de 10 anos, fazer fisioterapia. Hoje eu me sinto realizada. Você se sente realizada como advogada? Com certeza. Não me Então, senti, tinha essa mesma ótimo. sensação. Não me sentia tão realizada como farmacêutica, apesar de gostar muito, gostava, mas eu não me sentia plena, satisfeita.
Ótimo, pois ainda tem tempo para você, viu? Corra atrás dos seus sonhos, objetivos. Vamos lá, Gabi, agora você vai. Guarda esse motivacional, gente. Mas, enfim, a minha história com direito médico ela é um pouco mais técnica, mas tem um pouquinho de emoção também. Porque eu era concurseira. Eu fui concurseira, assim, a faculdade inteira, os 5 anos de graduação. Por que eu não me surpreendo? Você é perfeccionista e super estudiosa, gente. Eu sempre tive isso mesmo de gostar de estudar, enfim, né? Nunca foi um problema e tudo. Mas eu era concurseira e meus pais os dois são servidores públicos, então você vai indo naquela linha de pensamento, né? Ainda mais dentro do direito, porque eu formei numa universidade pública. Então, assim, minha sala tinha 50 alunos, 45 queriam concurso público. Então, você é fruto do meio também. Então, você vai passando ali, os professores são todos concursados. Então, assim, na minha cabeça, a única solução que existia era ser concursada. Né? Eu já tinha ali meu cargo dos sonhos, que era a Advocacia Geral da União, mas era advocacia, enfim. E assim foram meus 5 anos e formei, né? Só que sonho é uma coisa, necessidade é outra. E eu fui trabalhar no escritório, né? Porque eu precisava ter alguma renda pós-formada. E fui trabalhar no escritório que era generalista, mas que tinha um núcleo de direito médico dentro. E eu fui jogada lá dentro, gente. Foi isso, não teve outra palavra. Assim, olha, o processo tá aqui, te vira. E eu comecei a estudar para conseguir trabalhar. Assim, então foi aquela coisa sem direção. O processo estava ali na minha frente, eu não olhava o processo, ia pesquisar sobre a matéria e assim foi. E eu fui gostando da área. E aí, quando eu fiz uma transição... Detalhe que naquela época não tinha chat GPT não, viu, gente? Não tinha nada para pedir ajuda. Na nossa época não tinha, né? Não tinha chat GPT, era no livro mesmo, ou na internet, ou PDF compartilhado com o professor, alguma coisa assim. E aí eu fui gostando mesmo, falei, cara, legal essa área aqui, né? E fazia outras coisas dentro desse escritório, porque era generalista, mas a partir de um determinado momento eu comecei, né, a ficar só lá no núcleo de direito médico. E aí, 2020, pandemia, o mundo vai acabar, não vai acabar, e aí eu fui, né, assim, fazer um exercício de autoconhecimento. E foi quando eu tive clareza ali, escrevendo literalmente, que concurso público não fazia sentido para mim. Era só um modelo que, para minha cabeça, sempre fez sentido, porque eu vim de uma família assim, de um meio dessa forma. E aí eu entendi, não quero concurso público, quero advogar e quero direito médico, porque eu já estava estudando aquilo. E aí me planejei ali, né, o restante de 2020, pedi demissão, e em janeiro de 2021, eu, com a cara e com a coragem, comecei a produzir conteúdo na rede social, dentro da área de direito médico. Já tinha me matriculado numa pós-graduação também, né, para verticalizar esse conhecimento. E aí é que entra a minha história com a Amanda, né, ali no início de 2021. Começa por ti. Nos conhecemos através de uma conversa. Eu sempre tive esse negócio assim de não ter medo de conversar e ir atrás das pessoas, né? Eu conversando aqui com uma moça chamada Larissa Boareto. Beijo, Larissa. Sempre me recordo dela quando eu vou contar a nossa história. E aí eu conversando com ela, falando que eu estava querendo procurar uma sócia, né? Para trabalhar junto. Nunca quis trabalhar sozinha. E aí ela falou da Gabriela. Ela disse, menina, a Gabriela trabalha com direito médico, uma pessoa maravilhosa. Tu quer o telefone dela? Eu disse, quero. Vou mandar mensagem para ela, assim, do nada. Eu mandei mensagem para Gabriela, vamos conversar. E aí conversamos, né? Gabriela ali, a primeiro momento, resistente ali com o pezinho atrás, sem saber... Gabi é mais desconfiada, viu, gente? Quem é essa menina que me chamou para conversar, nunca nem me viu. E ali a gente começou a conversar. Desde o início eu falo muito que nós temos até hoje, graças a Deus, um alinhamento de expectativas assim muito forte, né? A gente sempre conversa e revê o que cada uma tá querendo, o que tá planejando junto, o que tá planejando sozinha. E a gente sempre tem essa conversa. E aí a gente começou a caminhar, o negócio foi crescendo, foi tomando dimensões assim que tava muito ali casadinho os sonhos, né, as vontades. E começamos o Reis e Leite, mudamos de estrutura física 2 vezes. E hoje estamos ali no Aracati. E foi da mesma forma que também conhecemos a Antônia pelo Instagram, Antônia e Ariane, né? Pela Inovare. Disse, gente, que legal, essas moças trabalham, né, com auditoria em saúde e no mesmo prédio. Gente, pega essa história, que é assim que se faz networking, viu? É exatamente assim. Falando em network, já coloca aí, diz o nome do Reis e Leite, do Instagram do Reis e Leite. Vocês aí pegam uma caneta enquanto ela tá tomando chá e já vai dizer. Antônia já pegou meu vírus aqui, já tá... Desculpa. Qual que é o Insta do Reis e Leite? Gente, olha,
O meu é a Gabriela com 2Ls.Reis. E a gente também tem o do escritório, que é Grupo Reis e Leite. E a gente vai explicar o que é, por que o nome do nosso Instagram é grupo, daqui a pouco, quando chegar na história da Mas olha, gente, nem sempre sociedade é uma coisa ruim, tá? Porque o pessoal fala, Ave Maria tem um sócio para Tem muita gente que tem medo. Nossa, eu escuto muito as isso. meninas se dão bem. E também no caso da Inovare, que a Antônia e a Ariane também se dão super bem. No meu caso também, que sou eu e eu sozinha, que não tenho sócio. Não, e assim, Me dou quando a super gente... Essa questão de sociedade é um desafio muito grande. Inclusive, quando começamos como Inovare, nós éramos 4 enfermeiras auditoras. Não era só nós 2, éramos 4. Eu conheci as meninas por Cláudia. Cláudia foi embora para São Paulo. Cláudia, um beijo. Cláudia, maravilhosa. A Cláudia, inclusive, que fazia parte do quadro societário, hoje não faz, mas continua sendo nossa parceira, também faz parte do quadro técnico da Inovare como prestadora de serviço. E tem outra enfermeira, a Ariadne, que não está mais conosco porque ela foi embora do Brasil, inclusive. A gente continua mantendo contato, mas quando começamos como Inovare, éramos 4 enfermeiras auditoras. A Claudinha está em São Paulo e a Ariadne foi embora para a Europa. E hoje fazemos parte, eu e a Ariane, do corpo técnico. Muito bem, pode continuar, Gabi, porque a gente te interrompeu com a tosse de Antônio. Mas assim, já mudando aqui, gente, essa questão de sociedade, eu acho que é isso que você falou. Acho que não é todo mundo que tem perfil para ter sociedade. É desafio dar um casamento. Né? Ariane, eu sei, Amanda... Gente, casamento não é uma coisa fácil. Gente. Paulo que o diga. Né? A gente quer abstrair de muita coisa. Enfim, como eu já sou casada com ele, eu não quero mais sociedade com ninguém. A não ser que, quem sabe, pagando o bem, que mal que tem. E dentro da... Mas assim, aí a visão de cada um. Mas dentro da área da saúde, eu acho que o mais comum é você ver sociedades. Né? Porque é difícil você estruturar uma empresa sozinho e tudo. Mas assim, eu acho que uma das coisas para você ter clareza se faz sentido uma sociedade ou não para você é muito da pessoa que está do outro lado, se ela soma uma habilidade com você. Porque eu acho que a sociedade ela não tem sentido quando as duas pessoas fazem a mesma coisa. E é um quebra-cabeça, né? Tem que ser. Então, assim, o que eu não sou boa, a Amanda é boa. O que a Amanda não é boa, eu sou boa. Se for para fazer sempre as mesmas coisas, não encaixa, né? Vai tendo uma hora ali que você vai vendo que não, eu preciso de soma. É igual casamento. Você quer uma pessoa que some na sua vida, que te alavanque. Minha avó dizia isso. Minha filha, não procure um cacto. Procure uma árvore que dê sombra. Porque o cacto, você se encosta, você leva logo uma furada, né? Não. Exatamente. E fora a sociedade, então assim, e aí que você faz essas ponderações da pessoa que encaixa, da pessoa que soma e que se você soma habilidades, surgem as parcerias. Porque como, por exemplo, hoje o Reis e Leite com a Inovare. Porque quando a gente está dentro da área da saúde, a Aline entende isso, então, assim, tem coisa que é com a Inovare, tem coisa que é com Reis e Leite. Verdade. Então, assim, tem coisa que é contabilidade especializada na parte de profissional da saúde. Você vai entendendo a importância das parcerias dentro desse nicho, porque soma. Então, assim, o que eu faço, a Antônia e a Ariane não fazem, o que elas fazem, a gente não faz. A gente não interfere no trabalho da outra, porque a gente soma. Então, às vezes, a gente entra lá dentro da Vitaline e a Aline tá com um problema. Eu falei, não, Aline, mas isso aqui a gente resolve, esse contrato a gente faz, isso aqui a gente fala com o paciente, isso aqui a gente fala com o teu colaborador, mas essa outra parte aqui que vai desenvolver é a Inovare. Então, assim, é muito importante as parcerias, porque a gente consegue até prestar um serviço melhor. Qualidade, porque a gente não tem caos pior dentro de quem presta serviço na área da saúde do que a clínica. Tem um jurídico de um lado, aí tem uma contabilidade com outra cabeça. Que não se comunica, né? Aí tem uma auditoria, uma gestão que tem uma cabeça totalmente diferente. Então, quando esse ecossistema ali não conversa, o dono da clínica, o fisioterapeuta, o odontólogo, a nutricionista, o médico, ele também não vê a solução, porque a equipe que presta serviço para ele não tem um alinhamento igual. Um tem um perfil de inovação, o outro é conservador. Só resolve se der problema, o outro quer prevenir. E é aí, uma equipe assim, multi, onde todo mundo conversa para poder chegar àquele resultado. Exatamente. Então, assim, ter esse alinhamento entre parcerias dentro da área da saúde é fenomenal para a gente e mais ainda para o cliente, que ele consegue ver a efetividade nisso. E foi assim que surgiu a nossa relação. Mas vocês com a mandaram Inovare. mensagem no Instagram de mandamos Antônia? Foi tu também, exatamente. Amanda é cheia das mensagens. Eu que sou a cara de pau da sociedade, tu acredita? Vem pra convidar para o aniversário surpresa, que eu tô aqui, ó. Gente, ela tá sentindo. Surpresa Vamos fazer
fazer outro aniversário surpresa pra convidar a Aline. Foi aniversário de Entendeu, Gabi, né? gente. Vou fazer lá na tua clínica, o aniversário Muito bem. surpresa. Ah, foi teu aniversário. A nova, Vai ser vou ou foi? profetizar. Foi teu Porque- aniversário, ela é de Foi, eu sou de agosto Ah, também, dia virginiana. 24. Ó, você que tá aí assistindo, coloca aí parabéns, Aline e Gabi, tá bom? Agradecendo. Setembro já é meu, Antônia. Dia 20. Ótimo, não me chame para aniversário surpresa de Antônio. Mandou mensagem, ela te respondeu. Mandei, eu sempre Qual é o tive essa... Instagram, desculpa, da Inovari? É Inovari.auditoria. Inovari.auditoria, diga. E eu sempre fui a cara de pau, né, da sociedade. Então, assim, a gente olhava o trabalho delas ali no Instagram. Falei, gente, que interessante essa empresa. Vamos conhecer mais. Porque a gente que estava ali trabalhando nesse nicho, né, de profissionais da saúde, a gente viu que elas faziam um trabalho que a gente não fazia. O que a gente queria? Agregar isso. Aí a gente ali no Instagram, olhando, vamos mandar mensagem para ela, né? O máximo que a gente pode receber... Não. Ou ela nem vê, no caso, né? Mas não vai ser feio, não, que ninguém vai nem ver. E a gente mandou mensagem e não é que elas responderam? Responderam, e aí eu lembro que foi a Ariane que respondeu. Aí eu disse, a gente não poderia marcar para conversar, para a gente entender, nos apresentei, né? Falei, ó, eu e a Gabriela somos sócios, temos um escritório de advocacia, mas a gente faz esse tipo de trabalho, a gente queria entender o trabalho de vocês. E aí a gente marcou, conversamos para entender o trabalho delas e desde essa época a gente tem parceria juntos de clientes. 3 anos essa história. Já tem uns 3 anos, né? Tem. Na verdade, o que a gente vive hoje, nesse trabalho em parceria com as meninas do Reis e Leite, é justamente o reflexo daquilo que a gente trabalha no dia a dia com nossos clientes, no que diz respeito à necessidade de você, primeiro, reconhecer os gargalos, as suas dificuldades, conseguir classificar essas dificuldades quanto ao grau de urgência. Como assim, Antônia? Classificar quanto ao grau de urgência? Essa não conformidade aqui, eu tenho prioridade A, ou seja, eu tenho que cuidar logo. Isso aqui eu Que é tenho... não conformidade, para quem não está entendendo? Pronto, não conformidade é a falha em qualquer processo operacional. Eu consigo, com o diagnóstico situacional, que é justamente a avaliação desse processo, eu consigo identificar essa não conformidade, ou essa falha ou fragilidade em algum processo operacional, quer seja ele administrativo ou assistencial. Eu vou desenhar para vocês assim, gente. Ó, quando a Antônia chegou lá na clínica com a Ariane, primeiro elas pegaram tudo de documentação, de tudo, visualizaram tudo, para depois ela chegar e desenhar para mim, Aline, tem que ser assim, tem que ser desse jeito e desse jeito. Pronto. Isso. E a partir desse diagnóstico situacional, a identificação das não conformidades e classificação quanto à prioridade, é que a gente traça o plano de ação, ou seja, as intervenções a serem feitas para a melhoria desses processos. E justamente nessas intervenções é que, às vezes, somos nós da Inovari, sou eu, a Ariane e a nossa equipe que vai resolver, e ora a gente precisa lançar a mão de outros profissionais com expertise para isso. A exemplo do que acontece quando a gente identifica dentro de alguma clínica ou hospital, alguma fragilidade de cunho jurídico. Aí nós vamos lançar a mão das meninas, do serviço da Amanda, da doutora Amanda e da doutora Gabriele. Ora é relacionado ao marketing, ora é a contabilidade, ora é RH. E aí a gente vai identificando e direcionando para que essa não conformidade seja tratada e não para por aí. A partir da intervenção são feitas as avaliações para saber se essa intervenção foi efetiva ou não. E a gente acaba fazendo um trabalho muito educacional nas clínicas que a gente trabalha, principalmente quando a gente consegue trabalhar juntos. Porque, assim, Aline, como eu falei da história, o advogado lá atrás só era visto como aquela pessoa que você chama quando está sendo processado. Dentro desse nicho da saúde, às vezes, assim, o dono do estabelecimento, o profissional da saúde, só se acontecer um problema, se surgir uma multa, se surgir um conflito com o paciente, que eu vou chamar alguém para resolver. E quando você vai se profissionalizando, você vai entendendo que você não pode agir para apagar incêndio. Exatamente. Que você não pode agir só quando tem um problema. Você contrata isso que funciona como uma consultoria, vamos simplificar isso, de olha, isso aqui você está fazendo, tá ok, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você está correndo um risco. Então, vamos fazer uns pequenos ajustes aqui, e às vezes são tão pequenos, não é, Aline? Não é questão de eu tenho que pagar tanto, eu tenho que contratar isso. Às vezes é um pequeno ajuste mesmo de rotina que o profissional da saúde faz, mas, assim, e que ele sozinho ali naquela rotina de atendimento e de paciente, não consegue, gente, não consegue mesmo Isso ter se noção chama do negócio. autorresponsabilidade. Porque o que acontece? Quando eu recebi a multa, a culpa não foi da fisioterapeuta que não pagou a anuidade.
A culpa foi minha que não procurei saber se ela tinha pago ou não. E também não sabia. Na época, gente, eu estava vivendo um momento muito louco, muito conturbado. Um dia eu conto aqui para vocês. Eu não sabia que eu seria multada por isso e fui multada por isso. E é por isso que a gente tem que seguir toda essa parte de legislação. Falando do CREFITO, por exemplo, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eles vão supervisionar. Eles devem e têm que supervisionar. Então, quando você se forma, você tem que se registrar no teu conselho de classe, né? Que seria, no meu caso, o CREFITO, das meninas OAB e de Antônia o Corém. Então, você paga taxas por isso, não é você terminou a faculdade e já vou atender, não. Depois você tem que pagar a anuidade também. E se você não paga a anuidade, acontece como aconteceu comigo, que foi multado, né? E você tem que também seguir o código de ética, que é como se fosse um manual de instrução, o que você pode, o que você não pode fazer, né? Os direitos e os deveres. Tem outra coisa também, no caso do CREFITO, eu pagava 2 anuidades até o ano passado. Era uma por pessoa física e outra por pessoa jurídica. E aí, a partir desse ano, é que eles fizeram uma mescla para ser só uma anuidade, mas tinha uma data. Você está sabendo disso? Você que não fez, tá? Se passou dessa data, você ainda assim tinha que pagar 2 anuidades. Então, para você que já sabia de tudo isso que a gente está falando aqui, coloca aí nos comentários, eu já sabia. E se você não sabia, coloca aí vivendo e aprendendo, certo? Tem uma coisa interessante também, né, Aline? Acho que você pode falar sobre isso. É que você é submetida não só ao seu conselho profissional, mas dentro da saúde, isso serve para todos os profissionais da saúde, tem a vigilância sanitária. Ah, tem isso Então, também. assim, ainda tem essa questão, que às vezes o profissional, ele abre a clínica e manda lá para o contador, não, só abre aí que é um consultório de fisioterapia. E aí, a vigilância, tanto a vigilância quanto o conselho, ela quer saber, é só sua essa clínica? Vai ter sublocação? Vai ter procedimento? Então, tudo isso... O responsável técnico tem que ter, senão você é multado. Sobre isso. Então, assim, de fato, gente, a área da saúde, ela é muito burocrática. Mas, assim, são ajustes que você, quando você tem orientação, você já ou começa ou se ajusta redondinho para não ter nenhum tipo de problema. Porque, de fato, assim, eu sei que muita gente não tem essa noção. Não, tá lá o CNPJ só para fazer consulta. Aí, se você quer fazer um procedimento, você tem que ter lá no seu contrato social, tem que mandar para a Receita Federal, tem que dizer para a Vigilância Sanitária que você faz um procedimento dentro do seu estabelecimento. Porque se vem uma fiscalização e não tá lá, é multa. E se sublocar, também você tem que ter contrato. Você tem que ter contrato da imagem do paciente que você está atendendo também. E isso a gente não aprende na faculdade. Eu acho que deveria. Gente, se eu aprendi na minha, eu não sei, me desculpe, mas eu não me lembro. E se na tua faculdade ensina essas coisas, coloca aqui que ensina o nome da faculdade. Se a tua não ensina, não precisa botar o nome da faculdade, não, tá? Mas acho que a gente deveria ter aula com um médico, não, com um advogado, para falar sobre essa parte burocrática do direito médico e da necessidade. Geralmente tem a parte deontológica da ética, né, do profissional, mas não tem todas essas questões. Tem no questões. primeiro mas, período. Aline, nós também não somos... Acho que, assim, talvez mudou bastante o perfil, mas eu também, dentro da universidade do direito, zero, assim, ter escritório, essa visão de negócio, infelizmente, muitas instituições não têm. Falando em marketing, gente, eu não tenho sócia, mas tem uma mulher do marketing, que é a Priscila, que me ajuda com tudo, que quando o povo me manda mensagem no Instagram também, porque volta e meia vem umas mensagens para mim, eu só respondo o que Priscila me manda, viu, gente? Priscila, minha irmã, isso aqui tu acha o quê? Eu vou, eu não vou, eu faço ou não faço, certo? Gente, para todas aqui, tá? Tem diferença entre clínica e consultório? A clínica, ela geralmente é um corpo multi e o consultório é individual. Não existe, assim, uma diferenciação. Geralmente ali com uma especialidade, então, né, apenas. Meio que se convencionou chamar, assim, o consultório, aquela visão, por exemplo, só você ali, e a clínica, aquele corpo multi. Etimologicamente falando, é isso que a Gabi Rica etimologicamente. Não, mas no sentido literal, né? Vamos falar assim, a definição. E popularmente falando, tem também a questão da
do consultório, ele ser mais voltado para atendimento, vamos falar assim, ambulatorial, consultas. E quando você fala clínica, acaba abrangendo mais outros serviços que não somente a consulta. Pode acontecer procedimentos, né? exames, procedimentos, pode acontecer naquela clínica ali também. Isso tudo tem que estar no contrato social, contrato na vigilância sanitária, e toda essa diferenciação. Se não tiver, viu, o contrato, viu, vocês estão perdidos. Você fica à mercê das fiscalizações dos órgãos regulatórios, fiscalizatórios e dos conselhos de classe. Fala um caso marcante, obviamente, sem citar nome, que poderia ter sido evitado, dor de cabeça, para algum cliente seu. Tá. Que, sim, tem quiser, vários. pode usar o meu também, citando meu nome. Não vou usar outro, que foi bem marcante para mim. O que acontece? Existe um não conhecimento, às vezes não é nem negligência dos donos de instituição de saúde, às vezes é o não conhecimento mesmo que faz com que ele esteja, vamos falar assim, despreparado, documentalmente falando, para desenvolver determinadas atividades. Aconteceu em uma determinada clínica que nós tínhamos acabado de fechar contrato com eles, adentrarmos, era uma clínica de cardiologia, ou seja, realizava as consultas e os exames relacionados à especialidade de cardiologia lá, e que tinha outro serviço oferecido lá, tinha pontos de coleta de laboratório, enfim, tinha trocentos outros serviços, e nós tínhamos acabado de entrar na clínica, e acho que 2 semanas a gente estava na fase de diagnóstico situacional ainda, né? De conhecer os processos e fazer o levantamento das não conformidades. E recebemos uma visita inesperada da fiscalização do Estado por conta de uma atividade que era desenvolvida lá, que era realização de exames de imagem através de raio-x, e que é uma atividade que obrigatoriamente precisa de licença estadual para ser realizada. E essa clínica não tinha essa licença estadual para realizar. Então, aconteceu exatamente aquilo que a Aline falou no início, né? Não, eu tenho dinheiro para comprar a máquina, eu consigo contratar um técnico, então eu vou oferecer raio-x aqui agora. E foi isso que foi feito. Bota o chumbo nas paredes, coloca uma máquina aqui e dá-lhe fazer raio-x. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu estava em casa e recebi a ligação do administrador da clínica: Antônio, a fiscalização do governo do estado está aqui. Eu digo: e o que foi? Por causa do raio-x. Eu digo: mostra os alvarás, as licenças. Eles que alvará que eles E mostra os documentos do raio-x, uma coisa que foi recém-implantada. Vocês têm tudo aí? Não tem? Ele disse: não tem. Eu digo: tem. Eles não têm. Não é possível que não teria. Aí eu respirei fundo, falei: coloca numa sala climatizada, oferece água e café que eu estou chegando. E assim o fizemos. E no caminho eu fui pensando: meu Deus, o que é que eu vou falar com esse fiscal? Aí, enfim, cheguei lá e aí me apresentei, etc. Expliquei que tinha acabado de entrar na clínica e um dos objetivos era justamente para alinhar os processos, principalmente os administrativos, e que eles estavam abertos para fazer as avaliações e pontuações pertinentes dentro do que eles vieram fazer. E acompanhei eles na visita na clínica, eles avaliaram tudo e depois eles falaram: isso aqui está errado, isso aqui está faltando isso. Eles fizeram... Gente, vocês não têm noção, estava tudo errado. Estava tudo errado. Aí o que eu fiz? Eu falei: que bom que vocês vieram aqui, inclusive, a partir da vinda de vocês aqui é que nós vamos nos estruturar. Eu queria, na verdade, que vocês viessem aqui para que nós pudéssemos nos estruturar da forma correta. Ela pegou o limão e fez a limonada, viu? Pois é, e quem é que poderia nos nortear nisso aqui? Vocês. Então, que bom que vocês vieram, que a partir de agora nós vamos alinhar e ajustar tudo que estiver em não conformidades. Eu só te peço um prazo para executar isso, por favor. Aí ele disse: pois bem, lhe dou 6 meses para fazer as adequações, e aí dentro dos 6 meses nós fizemos as adequações, recebemos a nova visita e estava tudo dentro das conformidades. Vocês já pensaram se não tivesse contratado ninguém, porque pelo menos você conseguiu ali camuflar aquele momento. Sim. E se não tivesse ninguém para ajudar com isso? Então vocês podem economizar tempo e podem economizar dinheiro se você tiver a equipe adequada. E vocês, meninas, algum caso assim marcante Quer falar? que poderia ter sido evitado? Desse caso de Antônia, será que a pessoa que estava lá na recepção, será que ela conseguiria ter essa desenvoltura para resolver esse problema com a fiscalização, né? Então, O susto já teria travado. com certeza. O nosso caso também, assim, um caso que eu vou trazer, pegar um gancho do que a Antônia falou, que envolve essa parte burocrática da vigilância sanitária.
Porque isso, gente, essa questão de ter uma visão das conformidades e não conformidades no início, ela é muito importante, inclusive financeiramente. Porque a gente foi contratada para fazer nesse quesito foi assessoria mesmo. Não era uma consultoria de regularização sanitária, mas também tinha uma assessoria. E uma fase de construção. Então, assim, quando você vai construir do zero, tem ali um alvará de construção. A prefeitura só quer saber sobre a construção. Ah, está liberado para construir. Mas quando a gente fala da vigilância sanitária da clínica, é outro assunto. É isso que a Antônia está falando. E aí a clínica aqui construindo, né, Amanda? Do meio para o final da obra. E o projeto... E nós somos contratadas nessa metade. E aí chegou a fase da chegar na vigilância sanitária para fazer o pedido de protocolo para a clínica que já tinha data de inauguração, com 20 viados e tudo mais, conseguir inaugurar naquela data. Aí chegamos na vigilância sanitária com o projeto arquitetônico e a vigilância, isso aqui não está adequado. E a clínica construindo. Então, assim, ainda bem que quando a gente olhou e viu tudo que precisava adequar, porque tem muito isso também, tá, gente? Tem as normas da Anvisa sobre construção, mas cada vigilância, vamos dizer assim, municipal também tem algumas regrinhas. Então, a gente já tinha visto as não conformidades e levamos na vigilância sanitária do município específico. E aí eles falam, não, mas também tem que fazer isso aqui. E assim, a sorte ainda do cliente é que estava na metade, então assim, vai ter que trocar a porta tal, vai ter que quebrar porque ele tem que ter uma pia e etc e tal. Agora imagine esse processo todo no final, com acabamento, com piso, com parede pintada. Então assim, são ajustes que quando você não tem esse olhar de fora, você, tá tudo certo, a prefeitura liberou construir desse jeito, então... Não tem problema aí, nenhum. Gente, não é tão simples assim, tá? Vamos aproveitar o gancho aqui, porque vocês também trabalham com... Quando elas falaram do chat GPT, para quem não conhece, porque eu estou levando em consideração aqui o beabá mesmo, tá? Faz parte do IA, que é a inteligência artificial, e as meninas também trabalham com isso. Como é que funciona? Hoje em dia, Aline, assim, a gente está caminhando num momento de... a gente sempre tem uma questão que a gente fala assim, o que a gente traz para os nossos clientes, a gente aprende, a gente aplica, a gente valida e depois que a gente transmite. Então, assim, eu tenho hoje formação na área do Direito e Tecnologia, especificamente IA na saúde, né? Concluí o mestrado esse ano, continuo no meio da pesquisa, pretendo aí ter uma seleção de doutorado. Mas o que a gente está fazendo hoje, né? Assim, tem duas visões. A nossa, prática e profissional, de entender como essas ferramentas elas podem ser inseridas numa rotina de otimização, e não é só chatbot para atendimento, né? Hoje em dia, a inteligência artificial ela tem várias funções, né? Inclusive melhorar o atendimento para o cliente, com atendimento ali mais otimizado. Então, hoje a gente está aplicando no nosso escritório, está validando para transmitir isso para os nossos clientes. E do lado vamos dizer assim, do direito mesmo, do direito e tecnologia, a gente tem aconselhamentos profissionais, no sentido de que, beleza, você está usando um chatbot para seu atendimento ser mais rápido, para o cliente, para a sua secretária que está ali no WhatsApp, que não consegue responder rápido, não deixar a pessoa sem resposta inicial. O chatbot seria só sim ou não, aperte, entenderam, né? Hoje tem várias personalizações, né? O médico ele já consegue, ele botar meio que a linguagem dele, enfim, dentro desses chatbots. E também tem funções, por exemplo, para suporte de decisão. Então, às vezes, aquela dúvida que você tira no chat GPT, técnica mesmo, você tem que também saber ponderar, ou transcrição de consulta, de anotação de prontuário. E são várias ferramentas que são benéficas e otimizam. Porque, assim, aquela coisa... vou ser mais objetivo e falar de uma ferramenta só, transcrição de consulta. Então, assim, em vez do médico estar ali no computador, aqui tentando registrar no prontuário, né? O fisioterapeuta do mesmo jeito, é a primeira vez que você atendeu, tá ali tentando colocar todo o histórico de saúde da tua paciente para ao longo do tratamento você fazer sentido aquilo, você usa um aplicativo de transcrição e ele transcreve, assim, com muita precisão aquele diálogo, tanto você profissional falou, quanto o que o paciente falou. E isso é uma ferramenta de IA utilizada hoje normal. Só que o que a gente fala é sempre o cuidado da ética de modo geral, entendeu? Então, tem questão de proteção de dados, então, assim, você usar uma ferramenta segura. Teve um vazamento, não foi, essa semana passada, com o nome do paciente? Acho que foi você postou falando sobre... Eu comentei que, assim, quando a gente está lá, quem aqui já usou o chat GPT,
Sabe Quem já usou, coloca aí, já usei, ou já não usei. conheço. Então tá? você conversa lá com ele, né? Então, assim, você pergunta, ele responde. E você bota documentos. Então, assim, dentro da saúde, o cuidado que eu sempre falo os dados que você está colocando. Porque aquele sigilo que o profissional da saúde tem com as informações do paciente, ele vale para o uso da tecnologia também. Então, assim, se você quer... eu quero fazer uma descrição melhor desse prontuário. Só que aí você... meio que você pode contar o histórico daquilo. Não bota lá o nome do paciente, o CPF do paciente, alguma coisa. O que aconteceu alguns dias atrás é que aquela conversa que alguém teve com o ChatGPT foi parar no Google. Então, assim, alguém fez uma pergunta que tinha a ver com o assunto que alguém estava conversando no particular com o ChatGPT e, de repente, ela virou um resultado de pesquisa no Google. Então, olha o nível de exposição, né? E ninguém sabia que isso podia acontecer. Nem o pessoal da tecnologia sabia, porque, assim, tentando ser técnica, mas não chata. Quando a gente interage com esse tipo de de chat... tudo que a gente conversa ali em letrinhas, ele vira um código em números. Então, até o pessoal da tecnologia achava que não tem como reidentificar isso, etc e tal. E depois a gente viu que tem como. Então, o que a gente está conversando está ficando guardado. Então, se está ficando guardado em algum lugar, tem o risco de ser vazado. E aí, esse é um dos cuidados que a gente fala assim, olha, a ética que você tem com guarda de informação, de documento, é que você tem com a interação da tecnologia. Então, mas use, vamos dizer assim, com uma forma respeitosa, uma forma responsável disso. Uso com responsabilidade. E a gente está fazendo esse papel educacional nesse sentido, mas calma, né, que novidades vêm por aí em relação à inteligência artificial. Viu, gente? Não é uma coisa tão simples assim. E aí eu quero falar para vocês aqui o seguinte, para você ter um negócio, para montar alguma coisa, tem que ter paciência também, primeiro passo. É como tomar um chá, por exemplo, né? Tem que esperar a água ferver para poder para colocar o sachê. Falando de sachê, tem até uma mensagem aqui no meu. Alguém que te motiva. Olha só, quem me motiva é a Ariane, que não está aqui hoje. Que eu vou no Instagram dela todo dia, quando eu estou com preguiça de ir para academia, e vejo que ela já foi. Aí eu digo, não, se a Ariane foi, pois agora eu vou também. Eu vou. Faltou, minha querida Ariane. Quem Ariane, sabe na um abraço. próxima, Ariane. Gente, agora chegou o momento do chá comigo. Para você, por exemplo, que, meu Deus, é tanta coisa, tanta informação, isso tudo está me dando dor de cabeça, de tanta atenção do que foi dito e do que virá pela frente. Então, se você tem cefaleia tensional, o que é isso? A musculatura do rosto, a musculatura da cabeça tensiona e te provoca uma dor de cabeça. Você já foi no neuro, você já foi no otorrino, já foi em tudo quanto é lugar, não se resolveu? Chá comigo que eu resolvo. Bem, se você, proprietário de clínica, consultório, laboratório, hospital, quer estruturar o teu serviço, e dentro dessa estruturação tem um treinamento e capacitação da tua equipe operacional, das tuas secretárias, tuas técnicas de enfermagem, teus enfermeiros, treinamento, capacitação e elaboração dos protocolos, tanto assistenciais quanto operacionais, chá comigo. Gente, já curte aí, se você não curtiu ainda, tá? Compartilha esse vídeo aí, super informativo, se inscreva no canal. Vamos lá, Amanda, chá contigo. Se você é médico ou profissional da saúde, está ali terminando, vai montar sua clínica, seu consultório e não quer e não sabe resolver nada dessa parte burocrática, chá comigo que eu resolvo. Mas também, se você recebeu uma cartinha do seu conselho de classe, também chá comigo que eu resolvo. Tu, Gabi? Calma. Tu é baiana, mulher? Não. Tu tem um sotaquezinho Ela parecido tem sotaque com o meu. parecido com o teu, tem. Eu sou baiana, viu, gente? Pra quem não sabe. Mas a já minha tá vida muito é aqui no misturado. Maranhão. Eu sou apaixonada pelo Maranhão. Já tá muito misturado esse teu baiano aí. Se você é um médico ou profissional da saúde e você quer crescer no seu consultório, na sua clínica, você quer ter isso de forma organizada e você quer ver o seu dinheiro não só saindo, mas também entrando, chá comigo que a gente te ensina a como estruturar a sua clínica. Gente, olha, para quem não me segue ainda, é a Aline Físio e Saúde. Eu não me apresentei, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia bucomaxilofacial e reabilitação vestibular. Eu trabalho com dor orofacial, paralisia facial, trabalho também com o sistema vestibular. O que é o sistema vestibular? Ele é o GPS do corpo. Se você está perdido, se você está perdido no seu consultório, procura as meninas. Mas se você está perdido, porque está se sentindo tonto,
odonto, também pode me procurar, viu? Que vai dar tudo certo. Meninas, muito obrigada pela participação. Eu amei, eu sabia que isso seria um sucesso. Vão ser várias visualizações e vocês colocam lá que gostou. Se não gostou, não precisa escrever, não. Só curte, tá? Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim. Tá comigo. Obrigada.